Eu queria convidar vocês a fazerem, junto conosco, diretamente aqui de Milos, na Grécia, o pão diário. Antes da gente mergulhar na conversa, deixa eu te pedir algo rápido. Hoje, 86% das pessoas que assistem nossos vídeos e gostam do conteúdo do podcast ainda não estão inscritas no canal. Se esse conteúdo já te ajudou na sua fé, na sua vida profissional ou na sua família, se inscrever é uma forma simples de retribuir. Aproveita e já ativa o sininho. Quando você se inscreve, além de não perder nenhum episódio, você ajuda nossos vídeos a chegar em pessoas que precisam ser transformadas, como família, como cristãos, como empreendedores. É grátis, leva 2 segundos e faz muita diferença para mim, para o time aqui. Se você fizer isso, a nossa promessa é clara. Vamos continuar trazendo convidados, conversas e princípios que te ajudem a viver o Evangelho, cuidar da sua casa com excelência e construir negócios extraordinários. Muito obrigado por estar aqui e vamos para o episódio. E como sempre falo para vocês, né? Não existe viagem, não existe lugar, não existe trabalho no mundo onde a gente não esteja presente e o nosso pão diário não esteja presente também. E eu resolvi gravar aqui com vocês, porque se vocês não verem Deus aqui, ó, nesses mínimos detalhes, ó, a gente vai ver Deus aonde, né? E aí a gente precisa de fato exaltá-lo, colocá-lo como prioridade nas nossas vidas. Eu queria convidar vocês a fazerem, junto conosco, diretamente aqui de Milos, na Grécia, o pão diário. Vamos lá, galera? Quem que pode ler pra gente aí o pão diário de hoje? Então, só lembrando pra vocês, abrir aqui na data, que dia é hoje? Hoje é dia 27 ou 26? 26 de julho. Você entra aqui, ó, 26 de julho, aqui em cima, ó. Aí alguém vai ler essa passagem que é Jeremias, capítulo 2, versículo de 1 a 5 e 26 a 21. Assim diz a palavra do Senhor. E aí aqui ó, é o Senhor acusando o seu povo, né? Porque a gente acha que o Senhor é o Senhor só bonzinho, né? É só o Pai que abraça, né? Mas é o Pai também que julga, é o Pai também, né, que disciplina. E aí diz assim, ó, o Senhor me deu outra mensagem, vai e proclama esta mensagem para Jerusalém, assim diz o Senhor. Ou seja, Jerusalém, quem era Jerusalém, né? O povo prometido, né? A terra prometida. E aí, o que o Senhor está falando? Lembro-me de como você desejava me agradar quando eu era uma jovem noiva, muito tempo atrás. Você me amava e me seguia até mesmo no deserto. Naqueles dias, Israel era santo para o Senhor. Era como os primeiros frutos de sua colheita. Todos que faziam mal ao seu povo eram declarados culpados e sobre eles vinha calamidade. Eu, o Senhor, falei. Olha que interessante, né? Eu vejo isso uma alusão, até a gente aqui, principalmente eu vejo isso a mim, que eu sou um novo convertido, né? Eu sou um novo amante do Senhor. E para mim o Senhor ainda é uma jovem nova, né? O amor tá muito forte ainda. A mensagem que eu vejo aqui do início é que a gente precisa de fato seguir todo dia amando cada vez mais ao Senhor de forma sacrificial e de forma principalmente, né, intencional. Porque o que eu entendo aqui que ele fala no meu coração é que no início, quando a gente conhece ao Senhor, é aquela primeira paixão, né? Então tá ali a flor da pele, a gente só quer falar sobre o Senhor, a gente quer ir para a igreja, a gente quer tá levando todo mundo para próximo de Deus, porque é aquilo bom que a gente tá sentindo, a gente tá transbordando. E aqui o que eu vejo, acusando eles, dizem, meu povo era assim, quando eu era jovem, bonita, formosa, eles me seguiam, me amavam muito, inclusive me seguiam no deserto, né? E o amor da gente é isso. Se a gente olhar para o amor, vamos dizer, carnal, para o amor humano, né? A gente, quando é jovem, a gente se apaixona, a gente faz, né? Tudo, inclusive a gente, se as nossas esposas, se as nossas, né, companheiros quiserem ir para o deserto, a gente vai. E assim também eu vejo que essa paixão nova, ardente pelo Senhor. E aí ele vai dizendo aqui, ó, que Israel era um povo santo para o Senhor, como os primeiros frutos de sua colheita. E o que é interessante, para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que seguem o Senhor em qualquer lugar,
seja no deserto, seja aqui na praia, seja na doença, seja na saúde, seja na fartura, seja na riqueza, na pobreza. O que é que ele diz aqui, ó? Ele diz que quem faz mal para o seu povo é declarado culpado e sobre ele vinha calamidade. Ou seja, quando a gente ama de fato ao Senhor, independentemente das circunstâncias, do local, se é novo ou velho, enfim, Deus, ele toma conta da gente. E as pessoas que fazem mal a nós, ele declara culpado. E sobre ele vem o que? Vem as consequências. Vem a calamidade para aquelas pessoas, para os perversos, que a palavra fala muito, para os desonestos, para os corruptos, para os ímpios, para os mentirosos, para os saqueadores, para os zombadores, para aquelas pessoas, para os ladrões. Ele diz aqui, ó, vocês eram declarados culpados e sobre vocês vinham calamidades. Então, essa primeira parte para mim, a reflexão é que se a gente amar o Senhor, independentemente da idade, independentemente das circunstâncias, independentemente dos lugares aonde a gente estiver, ele toma conta da gente, nós somos filhos, e aqueles que fizerem mal, pecarem contra nós, ele vai declarar como culpado e vai vir sobre essas pessoas as consequências do pecado, né? E aí, ele vai mais à frente e diz, ó, que defeito seus antepassados encontraram em mim, ou seja, no Senhor, para que se afastassem tanto? Foram atrás de ídolos inúteis e eles próprios se tornaram inúteis. Então a gente começa com amor pelo Senhor, com uma noiva linda, maravilhosa, nova, que todo mundo ia atrás, aonde quer que fosse, e Deus tomava de conta. E aí, com o passar do tempo, qual foi o defeito que foram encontrar no Deus Altíssimo que não tem defeito? Que começou a se afastar, que o povo santo, escolhido de Israel, o povo do próprio Senhor, começou a se afastar dele. Começaram a criar ídolos inúteis. Ídolo é tudo aquilo que toma o nosso coração que não era para ser de Deus. Ídolo pode ser o dinheiro, pode ser próprias viagens, pode ser a própria família, um filho, pode ser o próprio cônjuge, pode ser o sucesso na carreira. Ídolo pode ser uma imagem. Então a gente tem que ter muito cuidado no nosso coração para que a gente não se afaste do Senhor e crie falsos ídolos. Ídolos é tudo aquilo que toma a prioridade do nosso coração do que seja Deus em primeiro lugar. E aí quando a gente menos vê, a gente se afastou do Senhor. E aí a gente começa a idolatrar coisas inúteis. E a gente termina se tornando o quê? Inútil. Então é muito forte. E aí no final, isso aqui de novo, né? Deus acusando o seu povo escolhido. E aí no final ele diz, contudo eu o plantei como videira de origem pura da melhor qualidade. Como você se transformou em uma videira silvestre e degenerada? Por mais sabão ou solda que use, não consegue se limpar. Ainda vejo a mancha de sua culpa, eu, Senhor soberano, falei. Ou seja, Deus nos traz, né, para estar com Ele, numa videira, porque Ele é que tem a origem pura, né? E quando a gente está na videira, a gente vai dar ali os galhos bons, como a passagem fala, né? Que à medida que a gente vai crescendo, ele vai podando para que a gente possa dar mais galhos e mais frutos, porque a origem da videira pura é o próprio Senhor. E aí é da melhor qualidade. Aí ele diz, como é que vocês se transformaram, né, numa videira silvestre e degenerada, né? Aqui vocês, o que é que aconteceu que vocês se afastaram de mim? Quais defeitos vocês viram em mim? Vocês saíram da origem pura e se tornaram degenerados, inúteis, né? Como a gente viu aqui, ídolos inúteis. E aí a gente acha que na nossa força do braço a gente pode melhorar, a gente pode se tornar puro, a gente pode se regenerar sozinho, que a gente pode deixar de ser inútil. Aí Deus vem aqui, e dá uma tapa de luva. Por mais sabão ou soda que você use, você não consegue se limpar, porque ele ainda vê mancha da sua culpa. E a gente só consegue ser regenerado, ser útil, ser forte, se a gente tiver de fato na origem pura, na videira pura, que é o Senhor. Não adianta nada, não existe outra prioridade, não existe dinheiro, não existe sucesso, não existe família, filho, cônjuge, não existe nada que não possa nos tirar da prioridade do Senhor, porque o Senhor é a nossa videira de origem pura. Agora, obviamente, depois do Senhor vem a nossa família, vem o nosso cônjuge, vem os filhos, enfim. Mas aqui o que ele está falando, de fato, é do ídolo, né? E como a gente falou, o ídolo é tudo aquilo que tira Deus do nosso coração como prioridade. Então, palavra forte, né? Vamos dar uma olhada aqui.
Pra gente... Só pegando um... Claro, fica à vontade. Nessa passagem aqui, contudo, eu o plantei. Então, assim, quando o Senhor fala eu o plantei, ele reforça que o surgimento da nossa vida, realmente, ela partiu de Cristo, né? Ele que nos plantou. A videira de origem pura significa que se a gente seguir nos caminhos do Senhor, como você falou, significa que a gente realmente vai ter esse sentimento de pureza, de mansidão, de estar andando no caminho certo. E aí na passagem anterior, quando fala que defeitos seus antepassados encontraram em mim, para que se afastassem tanto, foram atrás de ídolos inúteis e eles próprios se tornaram inúteis. Ou seja, quando fala essa passagem de que como videira de origem pura, da melhor qualidade, como você se transformou em videira silvestre degenerada, é porque realmente essas pessoas buscaram outros ídolos e não colocaram o Senhor como uma prioridade na sua vida. E aí os ídolos que você mencionou, dinheiro, trabalho, família, fama, celebridade, imagem, viagem, etc. Então, isso daí só reforça que cada vez mais a gente precisa colocar Deus como nossa prioridade, como centro da nossa vida. E aí quando ele fala, por mais sabão ou soda que use, não consegue se limpar, ainda vejo a mancha de sua culpa. Ou seja, se você de uma forma genuína não pedir perdão pelos seus pecados, e se de uma forma intencional você não buscar o Senhor acima de todas as coisas, você vai continuar sujo e você ainda vai estar manchado. Porque só quem consegue limpar essa mancha, quem é? O Senhor. Isso aí. E aí, Jesus remove as manchas. É a palavra de hoje. Aí, foi o gatilho perfeito, Vini Boy, pra vir pra palavra. Não consegue se limpar. Ainda vejo a mancha de sua culpa. Eu, Senhor soberano, falei. É brincadeira? Gritei vasculhando a secadora em busca da minha camisa. E a encontrei com algo a mais. Minha camisa branca estava manchada de tinta. Até parecia uma pele de onça. Manchas de tinta cobriam tudo. Com certeza deixei de verificar meus bolsos e uma caneta vazou, manchando. As escrituras frequentemente usam a palavra mancha para descrever o pecado. Uma mancha permeia o tecido, estragando. E foi assim que Deus, falando por meio do profeta Jeremias, descreveu o pecado, lembrando ao seu povo que o pecado deles estava além da capacidade de purificação. Por mais sabão ou soda que use, não consegue se limpar. Ainda vejo a mancha de culpa. Felizmente, o pecado não dá a última palavra. Lemos em Isaías a promessa de Deus de nos purificar da mancha do pecado. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Amém. Não consegui retirar a mancha de tinta de minha camisa, nem posso limpar a mancha do meu pecado. Felizmente, Deus nos purifica em Cristo, assim como as Escrituras afirmam. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. E aí fica a reflexão, né? Em que momento você receber o perdão e a purificação do pecado? Qual mancha você precisa levar a Deus? E aí a nossa oração de hoje é: Pai, ajuda-me a crer na promessa de que em Cristo há perdão e pureza. Lava-me e purifica-me. O que eu acho interessante aqui para finalizar essa reflexão, e aí muita gente, né, tem essa dúvida. Acho que o primeiro ponto que a gente vê aqui, a gente estava tudo falando no final das contas, né, de pecado. Porque o ídolo, tá lá em Gálatas, é um pecado da carne, e o pecado da carne, o salário do pecado é a morte, e a consequência que a gente viu ali que Deus estava falando é o quê? Fora a morte, você não herdará o reino de Deus. Você viver dessa forma, você se afasta do Senhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não existe, a gente sempre vem falando isso, né? Deus vem falando no coração, que não existe pecado pequeno, grande, maior, menor, que a morte de Cristo, com o sangue dele, que tem um poder inimaginável, não pagou por nós. Você imagina que Deus se esvaziou-se de ser Deus, tornou a forma humana nossa para sofrer na carne, foi humilhado, açoitado, humilhado de toda forma,
porque ele tomou, né, a nossa forma humana, ele sofreu que nem a gente, ele entendeu, apesar de não precisar realmente o que era ser o ser humano, e ele morreu uma morte de cruz, justamente para limpar o meu pecado de Rebeca, de Eninho, de Vitor, o de todos vocês que estão aí nos escutando. Então, o preço do pecado já foi pago pela morte de Jesus Cristo na cruz. Então, não existe ninguém que Deus não ame. Deus nos ama. Você aí que pode estar escutando, você pode ser um assassino, você pode ser um ladrão, um safado, que você imaginar aí. Mas pela morte da cruz, Deus te livrou dos teus pecados. Como a gente leu aqui, a graça, a gente não leu isso, mas está na palavra, né? Que outra forma é que a graça, ela se renova toda manhã. Então a graça do Senhor está disponível para mim, para nós, para vocês, todas as manhãs, todos os dias. E aí, o que é que a palavra fala aqui? Não adianta nada a gente querer limpar o nosso pecado só, sobre a nossa mão. Quem vai nos purificar é o Senhor. Basta, como o Vinícius falou um pouquinho, a gente se arrepender de fato dos nossos pecados, mudar a nossa vida para a gente não estar nesses pecados, e o principal, confessar, né, o Senhor Jesus Cristo como nosso único Deus e nosso único Salvador, porque no final das contas ele é o único caminho, ele é, né, a verdade e a vida. Então a gente não vai a Deus se não for através de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é isso, a mensagem é: vamos priorizar, né, de fato o Senhor, não vamos fazer outros ídolos. A graça está disponível toda manhã, então não tem pecado maior ou menor que Jesus não possa nos purificar, porque já foi pago na cruz. O que a gente precisa de fato é refletir quais são esses pecados que nos estão afastando do Senhor, nos arrependermos, mudar de fato a nossa vida e declarar que o Senhor é o nosso Salvador, né? E que Deus é o único Deus que existe na vida. Amém? Esse episódio tem o apoio da Forma Mais Incorporadora, que está construindo o empreendimento The Garden. Quando a gente fala aqui sobre ser cristãos, familiares e empreendedores melhores, isso passa também por onde a gente coloca o nosso dinheiro. O The Garden é um projeto imobiliário na região mais movimentada por turistas aqui na Paraíba, com arquitetura realmente que se destaca e estúdios de 20 a 40 metros quadrados. É o tipo de lugar em que você consegue unir descanso, experiência e boa gestão do patrimônio. A prova disso é que a própria co-host do podcast decidiu investir no The Garden. Ela viu uma oportunidade real de proteger e multiplicar o patrimônio da família em um projeto sério, alinhado com os valores cristãos e com a visão de longo prazo que a gente tanto fala aqui. Não é só mais um investimento, é uma forma de participar de algo que também abençoa outras pessoas. Agora, se isso conversa com o que você crê e com o futuro que você quer construir, aponta agora a câmera do seu celular para o QR Code na tela e conheça melhor o The Garden. Dá esse passo de consciência, propósito e planejamento. Alguém quer completar alguma coisa? Só uma coisa que eu acho muito interessante nessa história da cruz é que, primeiro, Jesus ele pediu, né? Senhor, se for possível, afaste-me esse cálice, se não seja feita a tua vontade. Que é uma oração que a gente tem que fazer sempre, porque muitas vezes a gente tem desejo no nosso coração, a gente pede, por favor, que aconteça. Ou a gente vai passar por um deserto que a gente não quer que a gente passe, por exemplo, o deserto que eu passei da doença recentemente. Mas, Senhor, todo mundo dizia assim, Rebeca, você vai ser curada, não sei o quê. Só que eu tinha no meu coração que o Senhor queria que eu vivesse Ele queria que eu vivesse esse processo. E é essa oração que a gente tem que fazer quando a gente está passando por um momento difícil. Senhor, se for possível, afaste de mim essa situação de deserto. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Porque eu creio que o Senhor tem um propósito nisso. E a outra coisa que eu acho massa da cruz porque na hora que vocês sabem que quando ele foi lá, tava pra morrer, ele disse assim, Senhor, por que me abandonaste? Essa parte é forte. Ele disse, Senhor, por que me abandonaste? E a gente pensar que Jesus era Deus. E ele olha e diz assim, ou seja, como se Deus tivesse abandonado ele. Sabe por quê? Porque pela primeira vez na vida, ele foi separado de Deus por conta do pecado. Que ele nunca pecou. Então ele sempre esteve em perfeita comunhão com Deus Pai. No momento que ele recebeu, aquele momento que ele disse, Senhor, por que me abandonaste? Foi o momento que ele recebeu todo o pecado de toda a história do mundo. Foi naquele momento que o nosso preço foi pago. Foi o momento que ele
E tipo assim, Deus ele não existe um tempo. Então, é de todos os tempos, quem veio antes dele, quem veio depois. Porque ele foi, Estava vivendo naquele momento. ele foi, ele é e ele será, né? Exatamente. Ele é o naquele verbo, momento, ele pela é primeira a própria vez, palavra, ele se né? sentiu Ele é o início, separado de é o Deus. alfa, o ômega e o fim. Naquele momento ele se sentiu separado de Deus, porque pela primeira vez na vida ele sentiu o peso do pecado. E a Bíblia fala, né? O pecado nos afasta do Senhor, e Jesus ele viveu isso. Caramba, que Muito doido, forte né? isso. Forte. Essa reflexão nunca tinha parado para pensar. Pois é. Foi exatamente no momento onde ele absorveu todos os pecados do mundo. Diga aí. É forte. Eu brinco e eu digo assim, porque na vida eu aprendi, se a gente quer chegar num caminho, a palavra fala que nos conselhos você acha sabedoria. Porque eu acho que 4 cabeças pensando é muito melhor do que uma cabeça só. Então, se eu quero tomar uma decisão, eu disse, Vinícius, e aí, o que é que tu acha sobre isso? Aninha, dá aí tua opinião, Rebeca, dá aí tua opinião, eu tenho a minha, e eu faço o quê? Um brainstorm de opiniões e ali eu tiro a melhor decisão, né, de fato possível. Porque a palavra lá em Provérbios diz, né, que na multidão dos conselhos a gente encontra sabedoria. Só que, mentor, vamos falar de mentor. Eu sempre busquei mentores para chegar onde eu queria, pessoas que de fato tivessem competência naquela área, expertise e know-how. Conhecimento de causa. Conhecimento de causa, justamente para quê? Porque se eles chegaram onde eu quero chegar, eles já passaram pelo caminho mais complicado, eles erraram, e ali com os conselhos dele eu não preciso, eu posso chegar nesse caminho de forma mais rápida. E aí, o que eu acho bacana dessa reflexão, isso eu ruminando na palavra, né, conversando, é que é isso, Deus ele não precisava fazer isso. Se esvaziar de Deus e se tornar a forma humana para sofrer, para pagar o nosso pecado, que ele não tinha nada a ver, né, com isso. Então ele veio e ele se tornou humano. Ele criou expertise, know-how e competência para que todo joelho na terra, debaixo da terra e no céu se dobre. Por isso que Jesus Cristo é o único caminho. Ele é a única intercessão, ele é o único mediador. Não existe outro mediador. É Jesus Cristo. Por quê? Porque ele era Deus. Ele se esvaziou de Deus. Ou seja, ele disse, tá bom, disse assim, eu quero ser homem também porque eu vou salvá-los. E eu vou pagar o preço do pecado de todo mundo. E foi isso, pô, ele sofreu que nem a gente. E aí ele se tornou o quê? Competente, expertise know-how. Ou seja, ele viveu aquilo que a gente vive para dizer, eu venci o mundo, tem bom ânimo, você só precisa estar próximo de mim. Acho que essa para mim é uma das passagens mais poderosas, Sabe entendeu? que isso é o prêmio, né? Sabe qual é o prêmio? Tipo assim, o presente que Deus deu a Jesus, quando Jesus teve. É esse. A palavra diz Esse é o assim, único mediador. a palavra fala assim, que esse vai ser o que o Marcelo está falando. Ela diz assim, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Jesus. Porque ele mesmo sendo Deus, ele não se apegou a isso. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido figura humana. E a si mesmo se humilhou, tendo sido obediente até a morte de cruz. Aí, pelo que também Deus o exaltou, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando Jesus ele veio para a terra, ele se fez homem, ele se esvaziou da forma de Deus, ele foi obediente até a morte de cruz, Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, ou seja, o Deus Pai exaltou Jesus e ao nome de Jesus todos os joelhos se dobram no céu. Que a gente não fala autoridade de Deus, né? A gente fala na autoridade de Jesus Cristo, para curar, para expulsar demônios, para fazer milagres, não é no nome de Deus. Porque a gente, como se a gente visse Deus como sendo mais alto, tipo assim, na nossa cabeça, o Deus Pai, Jesus e Espírito Santo. Mas na verdade, no momento que Jesus fez aquilo, o nome dele foi elevado acima de todo nome, até o nome de Deus, Pai. E sabe outra coisa que eu acho muito fenômeno nisso? Porque ele fala, ó, obediência até morte de cruz. Porque imagina você morrer na cruz, né? Não é uma morte, né? É uma morte, meu amigo, lenta, massiva, horrível. Mas obediente. Por quê? Porque Deus disse, Jesus falou, Pai, afasta de mim esse cálice. Ou seja, ele sabia, ele é onisciente, que a gente estava conversando ontem, ele sabia o que ele ia passar. Só que ele já estava angustiado, né? Chorando, triste. Ele chorou sangue, ele suou sangue. Ele suou sangue. E ele pediu, mas o que é que ele disse? Contudo,
seja feita a tua vontade. E aí ele, de fato, assim o fez, né? Então ele foi obediente. E a gente mostra, a gente sempre fala isso, né? Não adianta nada a gente saber que Deus existe, ir para a igreja, escutar os louvores, entendendo a palavra, escutar o Senhor, o direcionamento do Senhor para a nossa vida e a gente não ser obediente. Para mim, é uma das partes mais difíceis do evangelho, né? A gente ser, de fato, obediente. E pra gente finalizar, porque a gente já vai com quase 25 minutos, ó. Meu Deus. Sensacional. Vocês estão curtindo aí. Vamos dar um pão diário pra vocês de presente. Comenta aqui pão diário. Eu vou dar pra primeira pessoa que fizer esse comentário. Para que vocês possam fazer essas reflexões e Deus abençoe a vida de vocês, de fato, transformar a casa de vocês, como assim vem fazendo, né, na nossa casa e nas nossas viagens. Mas uma coisa também que eu acho sensacional e eu gosto sempre de trazer para a vivência de business, né? E tipo, eu sou advogado de formação. E aí Deus disse, ó, Jesus é o nome. Então se você curar, quiser fazer milagre, o que você quiser fazer, utilize o nome de Jesus. E aí uma reflexão que eu quero deixar para vocês aqui para a mesa. Imagine que Jesus nos deu o quê? Uma procuração para poderes em nome dele. Se a gente está com o Espírito Santo, a gente tem os poderes de Deus, porque o Espírito Santo é o próprio Deus que habita em nós, certo? Tu daria uma procuração para uma pessoa que tu não conhece, com amplos poderes, irrevogável, retratável, sem necessidade de prestar... Quer dizer, não, essa procuração a gente precisa prestar conta sim ao Senhor, mas tu daria uma procuração para uma pessoa que tu não conhece falar no nome de Vinícius? De jeito nenhum. Tu daria, né? Não. Tu daria, amor? E você aí, daria? E porque Deus, Altíssimo, Criador de tudo isso aqui, deu para você amplos e gerais poderes para usar o nome dele. Então é muito forte. Agora, a gente tem que entender que a gente vai prestar contas, né? Todos nós prestaremos conta das nossas manchas, dos nossos pecados. Então vamos nos purificar, turma. Vamos buscar a Deus, porque Ele é o único caminho, né? E, na verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, a gente não vai para o céu, a gente não tem acesso ao Pai. Então vamos nos arrepender, vamos ver aí quais são os nossos pecados de estimação. Vamos limpar aqui essa mancha, porque quem limpa essa mancha não sou eu nem você, não é na nossa força, no nosso braço, não. É só com Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos fazer a oração final, já finalizando. Paizinho, muito obrigado, Pai, por uma palavra maravilhosa. Paizinho, o Senhor está aqui conosco, Paizinho, nos conduzindo, deixando o Espírito Santo do Senhor fluir, Pai, num ambiente tão maravilhoso que a gente pode ver o Senhor em todos os detalhes, Pai, na água, no dia que o Senhor preparou pra gente, aqui nessas montanhas, nesses cânions, Paizinho. O Senhor preparou isso a dedos para os seus filhos, a gente sabe disso, Paizinho, a gente sente, Paizinho, o Senhor é um Deus perfeito, a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E o bem coopera, né? Tudo de bom coopera para aqueles que amam o Senhor. E a gente ama e vai amar o Senhor cada vez mais como uma noiva jovem. E nós estaremos com o Senhor aqui na praia, nos desertos, na tristeza, na alegria, em todos os momentos, Paizinho. Nós te exaltaremos em todos os lugares, Paizinho. E nós te carregaremos aonde formos, Paizinho. Abençoe esse dia, último dia de viagem, uma viagem maravilhosa que nós já agradecemos, Paizinho. Uma gratidão eterna, Paizinho, pelas companhias, pela viagem maravilhosa que o Senhor nos presenteou, Pai. E a gente sabe que é a primeira também de muitos, Paizinho. Então, que o Senhor abençoe esse dia, que o Senhor nos guarde, que o Senhor proteja os nossos casamentos, Paizinho. Que o Senhor proteja também as nossas famílias, as famílias que estão no Brasil, todas as famílias que estão nos assistindo também, Paizinho. Abençoa cada um deles, Paizinho. Nos purifica, limpa os nossos pecados, limpa, Paizinho, as nossas roupas, Paizinho. Nos renova, Paizinho, nos abençoa, nos guarda, nos dá um dia abençoado, cheio da tua presença, Paizinho, nos leva são e salvos para casa. Amém? Amém. Deus abençoe. Agora, galerinha, vamos pular aqui, né, amor? Eita, tu entrou no vídeo. Cadê? Vem cá. Ó, tu.